Boa noite, meu querido Edson. Lu, gratidão. Angélica, tchutchuzinha. Douglas, gratidão. Obrigada por vocês entrarem. Tô nervosa. Sentinela do Jardim, gratidão. Nice, olá. Tô nervosa. Tô bem feliz. Gratidão aí por mais um momento. Como posso melhorar isso? Oi, Amora. Sejam todos bem-vindos. É uma felicidade imensa aqui de estar com o Denis. Vamos esperar ele entrar. Semana passada eu tive o prazer de estar com o Denis. Só tem pessoas aqui legais, pessoas do meio que estão me acrescentando. A Yanice, a Angélica, Sentinela do Jardim, amigos queridos do gratidão aí, sempre aprendendo com vocês. E hoje tenho a honra, né, de conversar com o Denis sobre o livro que ele escreveu com a Tânia Durão. Vamos esperar ele entrar. Nana, gratidão, seja bem-vinda. Boa noite, Cris. A próxima é com o Cris. Não, tem a Jana e depois é o Cris. Jefferson, obrigada. Que bom ver você aqui. Pati, que só tem uma galera top aqui. Boa noite a todos. Cigana Amarela. E aí, quem quiser já ir elaborando sua pergunta, pensando na pergunta, né? Para fazer aqui pro nosso Denis. O Denis já entrou. Vou chamar aqui. Fabi, Oi, saudade. Meu e aí, lindo, meu bem? tô Tudo nervosa. certo? Tudo certo, Me diz tudo como é que tá o certinho. meu som aí. Aqui tá bem. Vamos ver se o pessoal consegue ouvir. Tá, vão só dizendo como é que tá. Eu não sei se não tá um pouco escuro. Se tiver um pouco escuro, eu acendo a outra luz aqui. O que vocês Tá. acham? Digam. Ah, dá pra ver. Tranquilo. Ah, tá pra ver. O importante é ver. Não, tá tudo certo. Tá tranquilo? Então tá, porque senão eu pego e organizo melhor aqui e Sim, a Fabinha gente fica linda. tranquilo. Denis, é uma honra. Eu tô muito feliz, assim. Semana passada eu tive o prazer aí de estar com o Douglas e agora com você, é uma honra assim imensa, né? Eu até falei para ele que eu fui no atrevimento, né? Eu acho que a vida é assim. Eu não conhecia vocês, aí eu falei, bem, o não eu já tenho. Eu sempre vou atrás do sim. E aí, para começar a nossa live, eu andei pesquisando um pouquinho sobre você, né? E eu achei interessante quando você falou uma fala que foi: o sol nasce para todos. E aí, conhecendo um pouquinho o seu trabalho, o trabalho da Tânia, e vi a ligação de vocês, e sem competição, eu queria que, para a gente iniciar isso, né, nesse mundo da cartomancia, tem competição, mas como a gente quebra isso? E falando um pouquinho, quem é você? Então tá bom, minha flor. É um prazer grande também. Eu acho que esse contato que a gente acabou tendo, né? E eu sempre digo que a cartomancia, ela colocou pessoas muito especiais na minha vida, né? Só coloca pessoas
do bem, pessoas na mesma vibração aí que eu trabalho. E quem ainda não me conhece, né? Eu sou o Denis Mapelli, sou cartomante, trabalho com baralho cigano também. E trabalho com outras técnicas, com outras terapias, mesa radiônica quântica, eu sou acupunturista, eu trabalho com moxa-terapia japonesa. Então, e tudo isso, quem trouxe na minha vida foi o baralho cigano, foram as cartas. Né? Eu sou enfermeiro de graduação, né? Sou graduado em enfermagem, trabalhei em hospital, tive toda essa vida de assistência dentro de um hospital. Chegou num determinado momento onde as cartas já faziam parte da minha vida, que eu disse, chega, eu tenho que assumir isso, eu tenho que partir para esse caminho aí. Então foi, né, todo esse desenrolar que acabou acontecendo na minha vida. E toda essa questão da saúde, toda essa formação que eu tive na área da saúde, foi o que também acabou embasando muito o conhecimento que eu coloquei e que eu comecei a agregar durante os meus atendimentos, que foi perceber esse olhar diferenciado da saúde, né? Acabar tendo essa visão, a gente acabar percebendo também como está a saúde da pessoa, não só a saúde física, a saúde energética, enfim. Então, todo esse conhecimento eu acabei agregando, acabei colocando muito nos meus atendimentos, e daí surgiu o nosso filho, meu e da Tânia, que a gente vai conversar depois um pouquinho, né? Mas, sabe, Flor, isso que tu acabou falando da questão do sol nascer para todos, né? E isso não acontece só na cartomancia. A gente sabe que qualquer profissão, né, qualquer área que a gente atua, sempre tem aquelas pessoas que parece que precisam mostrar tanto, né? Elas precisam estar acima de todos, né? A qualquer custo. E eu considero isso como sendo muito um ponto de incompetência, sabe? Toda pessoa que ela acaba sendo um pouco incompetente ou que não tem um preparo, ela vai ter que achar alguma outra forma, né, dela chamar atenção ou alguma outra forma para ela se amparar, né? E eu sempre me coloquei muito tranquilo e muito à disposição para live, para entrevista, para aula, entendeu? Para qualquer assunto que envolva cartomancia, porque sempre o que eu considero, e eu acho que tu acabou percebendo isso quando a gente fez a aula do método do relacionamento, né? Eu disse, o que eu quero trazer é o meu conhecimento, entendeu? Tudo que eu aprendi, tudo que eu construí de técnica, de conhecimento, de propriedade no baralho cigano, não tem por que ficar preso isso comigo, né? Então, eu sempre tive muito isso. Eu quero compartilhar como a pessoa vai usar isso, o que isso vai agregar na vida dela. Aí ela é que vai decidir, entendeu? Mas eu entendo e a gente percebe, a gente nota que no nosso próprio meio, assim, a gente tem essa disputa, né? A gente tem isso. E uma coisa que eu sempre bato demais, né? Às vezes, vem muito aquela coisa, o consulente acaba tornando o cartomante um ser supremo, né? Acaba empoderando o cartomante, por exemplo. Só que o consulente, ele só vai para esse lado porque provavelmente tenha um cartomante ou tenha um profissional que faça isso, né? Que tenha essa coisa do ego de eu sou o superpoderoso, né? Eu tenho uma propriedade superior, né? E eu não considero isso, né? Eu sempre digo que o poder que a gente tem é de interpretar o que as cartas ciganas estão nos dizendo naquele momento, né? É nós estabelecermos esse vínculo com a espiritualidade, com a técnica, com o conhecimento, com o nosso baralho, que é a nossa ferramenta, é o nosso oráculo, né? Para a gente acabar trazendo o recado. Então, eu não tenho poder nenhum. O único poder que eu tenho, o poder supremo, né? O único poder que eu tenho, né, ou conhecimento que eu tenho, é fazer essa conexão e trazer esse recado aí, né? Mas
a gente acaba percebendo que no momento onde a gente trabalha com uma vibração, quando a gente vibra no amor, no atendimento, a gente vibra no profissionalismo, vibra na ética, a gente começa a se cercar de pessoas especiais, né? A gente começa a fazer isso, né? A gente começa a sentir isso, né? Que Sim, pessoas muito. especiais vão aparecendo na nossa vida, profissionais, eles estão de braço dados Sim. com a gente, para a gente lutar por uma cartomancia correta, por uma cartomancia ética, né? E a gente acaba até mesmo tendo consulentes com essa mesma vibração, né? Sim. Então, por isso que eu sempre digo, né? Pessoas especiais surgiram na minha vida através da cartomancia e é um prazer enorme. Assim, eu fico muito feliz quando eu tenho pessoas e nessa troca de mensagem que a gente acaba tendo, eu e tu, assim, dá para notar muito isso, né? Como a gente tem uma conexão, a gente tem uma vibração extremamente positiva. E pode ter certeza, todas as pessoas que estão nos seguindo, que estão nos acompanhando hoje, são pessoas que estão nessa vibração aí por um bem maior, né? Tudo é uma troca, né? Tudo é Sempre, uma ponte, sempre. né? E É, aproveitando isso, essa questão de ponte, de conhecimento e da questão, as pessoas elas têm uma visão aí da cartomancia muito mais mística, né? E como a gente consegue mostrar que uma terapeuta holística, né? E qual a ferramenta, assim, o que diferencia a gente, né? Mostrar qual como que eu posso falar? A técnica, né? Que na verdade acho que é o estudo, né? Que tá ali, assim, a sua é, visão sobre isso. é. Eu considero que num trabalho, num atendimento, né, com o baralho cigano, claro que nós temos junto a nossa intuição. A intuição se faz presente sempre por independente de qual seja a linha, religião, qual for o segmento do cartomante. Né? Que eu tenho alunos ótimos meus que são judeus, sabe? Tem uma menina evangélica que veio fazer o curso comigo, a menina joga que é um espetáculo, sabe? Então, eu acho que é independente da linha, daquilo que a pessoa segue, a pessoa tem que estar entregue para o oráculo, né? E eu sempre falo, o meu baralho é a minha ferramenta de trabalho, é meu instrumento, né? É como se eu fosse um serralheiro, por exemplo, eu teria máquinas aí para fazer o meu trabalho. O meu baralho cigano é o meu oráculo, é a minha ferramenta. Então, tem toda essa perspectiva que eu gosto de trazer, que foi também através do estudo do baralho cigano que eu acabei me conectando mais com a espiritualidade. O baralho cigano, para mim, ele foi uma terapia extremamente profunda, que eu comecei a aceitar mais a espiritualidade que batia na minha cabeça. Sabe? Que antes eu achava que era aquela, o que será que é isso? Eu não consigo entender direito. E eu sempre sentia a falta, eu sentia a necessidade de ter uma ferramenta que conversasse comigo. Então, as cartas ciganas, o baralho cigano, ele entrou na minha vida e a partir dele é que eu fui desenvolvendo mais a minha espiritualidade, desenvolvendo mais a minha intuição. Hoje, as pessoas me perguntam muito isso, Denis, que tipo de vidente tu é? Né? Como é que é essa tua pegada na espiritualidade? Eu sinto, eu digo que eu sou um sensitivo, assim, se pode se chamar, porque eu sinto o meu consulente desde o momento que ele entra na porta ou desde o momento que eu me conecto com ele para fazer um atendimento online. Eu sinto ele, a sensação vem para mim. Né? A conexão que eu faço, eu acabo tendo essa percepção. Se é um atendimento presencial, eu sinto isso no momento que ele chega para mim. Isso eu considero espiritualidade, isso eu considero intuição.
né? Essa sensibilidade que eu acabei desenvolvendo mais. Mas, claro, no momento da leitura, a técnica se faz presente, sim, o simbolismo se faz presente, aquilo que eu fui estudar, aquilo que eu me aprofundo a cada dia, aquilo que eu aprendo num olhar diferente de uma pessoa que está fazendo uma aula comigo, uma sacada que eu nunca tinha tido, né, e que eu acabo agregando na minha leitura. Onde eu considero que entra a espiritualidade e entra a intuição. Quando a carta vem para mim no jogo e a intuição me mostra o caminho. E ela diz, é por aqui, sabe? É aquela voz que vem no meu ouvido e diz, tem alguma coisa relacionada, o cachorro, por exemplo. Vamos pegar o exemplo do cão. Surge o cão, a gente sabe que é um amigo, né? Uma pessoa que pode estar ali do nosso lado, uma amizade que a gente tem. Mas quando eu devo considerar que é segurança? Quando eu devo pensar nisso, uma segurança física que eu tenho que ter? É quando a intuição me diz no meu ouvido, não é nada de amigo, Denis, é alguma coisa de segurança que está faltando para essa pessoa aí, né? Vem o cão e a estrela, uma segurança espiritual, né? Uma segurança lá com o mentor dessa pessoa, com o anjo da guarda, com o santo, sabe? Seja lá quem é, essa energia, essa força da pessoa. Então, eu acredito que temos, sim, que considerar o estudo, que temos que considerar a técnica, que temos que aprofundar o ensinamento no baralho cigano, mas a intuição, ela está sempre junto, né? É aquela cereja do bolo que vem durante a leitura. Mas eu deixo claro para o meu consulente sempre, e tem consulentes que questionam a gente durante o atendimento, né? Senta à nossa frente, como é que é o nome da cigana que está contigo, ou cigano? Quem é que tu carrega? E eu sinto muito isso, sabe? Tem atendimentos e tem situações onde eu sinto muito uma presença feminina do meu lado, onde eu sinto, às vezes, uma presença masculina, onde eu sinto uma presença de uma ancestralidade e de preto velho, se a gente pode assim chamar, do meu lado. Eu sinto alguém como se fosse uma benzedeira, eu sinto alguém que mexe com ervas. Então, depende depende da sintonia do jogo, depende da propriedade de cada um dos atendimentos. Eu sinto que alguém, um mentor meu, alguém que faz parte da minha falange, está do meu lado, para trazer as respostas, para conduzir os atendimentos aí. Tá. Boa. Não sei se eu E acabei também, se você respondendo, não é que eu me sentir empolgo e vou tudo falando. isso, e também se você não sentir ainda essa presença, tudo bem também, né? Tudo E bem, você, entendeu? sim. Você que se considera universalista? Sim, eu me considero. Se tiver um batuque batendo aqui perto, bater um tambor, eu entro. Se eu passar na igreja católica, 6 horas da tarde, bater o sino, só está na hora de entrar na missa das 6, vamos embora. É para eu ir num centro espírita, tomar um passe, eu vou. E num templo budista, eu vou meditar, eu rezo. Para quem eu rezei hoje, de vez em quando eu fico pensando, será que eu agradeci todo mundo? Sabe? Será que eu agradeci Deus, Oxalá, Iemanjá? Será que eu rezei para o meu anjo da guarda, meu escudeiro fiel, que é o arcanjo Miguel? Eu às vezes me questiono isso. Será que eu esqueci alguém? Sabe? Sim. Porque eu me considero universalista, sim. Se as pessoas conhecessem o altar que eu tenho dentro de casa, eu tenho o arcanjo Miguel, eu tenho Cosme e Damião, eu tenho Santa Sara, eu tenho Nossa Senhora Aparecida, Fátima. Está chegando agora Oxalá para mim. Está chegando agora também uma imagem da Iemanjá extremamente especial que está vindo. Está todo mundo junto. Boa. Todo mundo junto. Então, eu me considero universalista ao extremo, assim, sabe? Eu me considero sem problema nenhum. E você trabalhou antes, Denis, com a medicina, né? Com a acupuntura, você trabalha. Mas você era da área da saúde, não era isso?
como eu falei, eu comecei como técnico em enfermagem, fiz graduação, fiz pós-graduação pensando só em dar aula de enfermagem, né? Esse era o meu foco, eu quero ensinar a cuidar, né? Esse era o meu objetivo, né? Mesmo trabalhando dentro do hospital. Mas uma coisa começou a me incomodar. Eu, durante os meus atendimentos, vinha muito essa questão da saúde do consulente. E às vezes é uma pergunta que não vem durante os atendimentos, né? A pessoa quer saber do relacionamento do dinheiro, do trabalho, da grana, do filho, entendeu? E saúde era uma coisa que eu senti uma falta muito grande e vinha para mim uma necessidade de eu buscar um aprendizado, de eu buscar um entendimento diferente da saúde que eu entendia. Isso era uma coisa que dava um nó na minha cabeça, sabe? De que não faz sentido, isso aí não está fazendo muito sentido. E eu perguntava muito para os meus mentores, eu perguntava demais isso. Me mostrem o caminho que eu tenho que seguir. Entreguem na minha mão aquilo que eu tenho que fazer. Sabe, eu estou aqui. Me digam tudo que eu tenho que buscar. E a acupuntura acabou caindo na minha frente. Eu sou uma pessoa que eu tenho pavor de agulha, eu tenho pânico de agulha. Se é para eu fazer vacina, injeção, é o caos, assim, a pessoa tem que me convencer muito para eu fazer isso. E uma das coisas que eu me questionava era essa, assim, meu Deus, como eu vou me entregar para a acupuntura se eu tenho pavor, se eu tenho pânico de colocar uma agulha, sabe? Como é que isso vai acontecer? E o que foi sendo uma surpresa muito grande para mim foi principalmente quando eu entrei na acupuntura e eu fui conhecer a filosofia da saúde energética, a filosofia da saúde oriental, né, onde é muito mais considerado esses três pilares, né, de cuidar corpo, mente e espírito, né, que isso são as três preciosidades que tem na medicina oriental. Quando começaram a falar isso, eu disse, gente, é isso que faz lógica para mim. Entendeu? É isso que faz lógica para mim. Eu estava lá na saúde mecanicista, numa saúde que vê o ser humano como sendo uma máquina, que deu algum problema, a gente vai ali, conserta aquela peça e deu, sabe? E pronto, segue o baile, né? E a acupuntura começou a me trazer toda uma outra filosofia. É uma filosofia de vida, né? A acupuntura me colocou numa filosofia de saúde totalmente diferente, de vida, totalmente diferente mesmo. Só que daí surgiu um problema. O primeiro problema que aconteceu foi que no momento que a Tânia me convidou para escrever o livro, né, e ela veio numa sacada, isso ela conta sempre, toda vez que ela participa, que ela compartilha conosco, assim, de lives, ela estava sentada na casa dela e ela se levantou para sair da mesa e veio, assim, tem que escrever um livro sobre saúde com o Denis. E ela me mandou uma mensagem na hora, assim, ela disse, Denis, eu não vou te fazer um convite, tá? Ela disse, eu vou te trazer uma proposta já montada. Vamos escrever um livro sobre saúde. Eu disse, tá, tudo bem. Não tem problema nenhum, vamos lá, vamos escrever um livro sobre saúde. O primeiro pepino que ela me entregou na mão foi escrever sobre fisiologia e anatomia do corpo humano. Bom, o que eu pensei? Eu disse, bom, tem toda a minha formação na graduação, entendeu? Eu conheço corpo humano, conheço fisiologia. Quando eu comecei a escrever, Renata, a anatomia e a fisiologia ela já não fazia mais sentido para mim. Foi a maior dificuldade que eu tive, foi trazer para o livro a fisiologia ocidental anatômica como é trabalhado aqui. Porque isso já não faz mais lógica para mim. Tá, eu vou falar de uma hipertensão, por exemplo, e a gente explica isso no livro. Sabe, qual é que é a fisiologia, como é que funciona o coração, como é que funciona o pulmão, como é que funciona o sistema endócrino. Eu escrevendo aquilo, eu dizia, cara, isso não faz mais lógica para mim, sabe? Eu não vejo mais
a saúde nesse formato, mas vamos embora. Vamos lá escrever, porque é como falam os tratados, é como faz todo o atendimento mais tradicional que a gente tem hoje de saúde, vamos embora, né? É a base que a pessoa, no momento que pegar o livro para ler sobre saúde, vai ter que ter. Agora, eu me apaixonei na hora que eu escrevi sobre saúde energética no livro. Quando eu trouxe meridianos da acupuntura, quando eu comecei a falar sobre a importância das emoções no processo de saúde. Né? Então, aí eu me senti um pouco mais aliviado. Né? E hoje, quando uma pessoa chega para mim e diz, olha só, Beni, eu tenho um problema de saúde, eu tenho uma asma crônica, eu tenho uma bronquite crônica, eu tomo um medicamento, a minha cabeça, ela dá um giro e ela vai lá atrás buscar qual é que é a origem dessa bronquite, dessa asma, o que tem nesse pulmão. E foi isso que eu acabei convencionando muito nas cartas. Tudo bem, se eu tenho um oráculo na minha mão, entendeu? Se ele tem tanto significado, se ele é tão rico, eu tenho que começar a trabalhar com isso. Né? Onde está a saúde energética do consulente? O que o baralho traz para nós de saúde? O que ele traz para nós de fisiologia? O que não está funcionando bem? O que está errado? O que está desregulado? Entendeu? Então, isso eu acabei trazendo. Mas hoje, eu vejo o ser humano, independente se ele é meu consulente no baralho cigano ou se ele é meu cliente na acupuntura. Se ele é o paciente que eu atendo na acupuntura e na moxa. Eu olho para ele com esses 3 pilares aí. Eu quero saber, eu quero entender o físico, eu quero entender o mental e eu quero entender o espiritual desse ser. Porque daí sim a gente consegue chegar na essência. Aí é que a gente consegue chegar no cerne mesmo da saúde e da vida, no geral, do consulente. Até porque a medicina ela é tão fragmentada, né? Tão, assim, fria. E tem uma questão, assim, importante que eu acho, é a questão que eles não olham, não tem uma comunicação, né? E eu achei interessante quando eu conheci você e você falou do livro, eu falei, poxa, olha aí falando tudo. E o corpo, ele fala, né? O corpo, ele dá sinal pra gente, que a gente percebe, mas a gente acha que é uma besteira. E aí vamos no médico, só que o médico, o especialista, ele não tem esse olhar, né? Isso aí, ele vai te fragmentar, né? Sim. Claro, não são... A gente já sabe, a gente já conhece que tem hoje profissionais médicos excelentes, que eles já têm um pouco mais essa visão integrativa, entendeu? De que tu vai relatar para ele o problema e ele começa a investigar, ele começa a procurar um pouco mais sobre isso aí. Mas se não, é aquele tratamento fragmentado que a gente tem. Né? Eu tenho enxaqueca, medicamento para enxaqueca e acabou. Né? Mas vamos mais a fundo, entendeu? Vamos trabalhar, vamos buscar mais resposta, vamos buscar mais onde estão as desarmonias, sabe? Vão tentar buscar o que está descoordenado, né? E uma premissa que eu sempre levo é qualquer alteração física que o corpo começa a apresentar, antes já teve uma alteração emocional, antes já teve uma alteração de sentimentos, antes já teve até uma alteração de fisionomia da pessoa. O corpo já começou a mostrar isso, né? Então, é sempre esse ponto que eu acabo me baseando, eu acabo conduzindo aí. Boa. Muito bom. E uma coisa delicada, assim, que eu assim, é muito difícil para mim, né? E como a gente pode falar com muita sutileza, né? A questão da morte e a questão de algumas doenças como câncer. Como que é isso, né? Como a gente pode ser leve nesses assuntos?
É, eu, eu sempre considero, independente do consulente, no momento que eu for jogar, eu sempre tento sentir meu consulente. E não é só para questões de saúde, né? Para qualquer abordagem no momento da leitura, eu sempre tento sentir o meu consulente, como ele me permite entrar para dar as respostas para ele, como ele me permite fazer a leitura. Então, essas situações que são pesadas, a partida de uma pessoa, por exemplo, né, um adoecimento que venha trazer um sofrimento e que a pessoa parte, ou então Sim, um diagnóstico ou a presença de alguma alteração que vai trazer um tumor, um sofrimento, um desgaste, é delicado, mas eu sempre acabo tentando entender até onde eu posso ir na minha leitura, certo? Eu vou largando uma pedra, eu vou fazendo a sim. leitura e vou sentindo o consulente, entendeu? Eu vou sentindo ele. Bom, ele está... E tem uma coisa que sempre acontece. O consulente sempre está preparado para saber aquilo que o jogo mostra. Tá? Sempre. O consulente ele está preparado para saber aquilo ali. Ah, deles, mas por que da última vez, quando a gente jogou, não aparecia que um familiar meu ia partir? Tu não estava pronto naquele momento para saber disso. Boa. Entendeu? Opa, deu uma cortadinha. Aí você tá tranquilo aí? Agora sim, Tá. Pera aí que saiu o som aqui pra mim. O som tá tranquilo aí? tá. Vocês estão ouvindo? Me digam aí que o meu som aqui é que teve um pane. Só alguém diz um alô aí se o som tá bom, tá? Senão eu aproximo um pouquinho mais o microfone aqui, ó. Então, o que que acontece? Eu vou falando, tá, pessoal? Qualquer coisa vocês deem um... Aí, qualquer coisa vocês deem um retorno aí sobre isso. Então, o que que acontece, ó? Quando vem quando vem toda essa questão da saúde, de um problema de saúde, de um adoecimento, algo que pode complicar um pouquinho nosso consulente, eu sinto. E lembra sempre dessa premissa aí. O baralho cigano ele vai dizer pra gente quando o consulente está preparado para ouvir. Tá? Mas o que que acontece? Uma situação de... isso aconteceu, eu até acabei comentando esses dias numa outra live, aconteceu isso comigo, meu pai passou por um processo de doença em junho passado, maio eu já estava desconfiado que tinha alguma coisa, junho a gente acabou diagnosticando um câncer de intestino nele, né? Bom, e a primeira coisa que aconteceu comigo, vamos pro baralho. Entendeu? Vamos lá, vamos ver o que o oráculo está me dizendo, o que vai acontecer, né? Quais são as perspectivas que eu tenho pela frente e o que mostra, né? E trabalhando com todas aquelas possibilidades, todas aquelas alternativas que a medicina estava me propondo, né? Cirurgia, quimioterapia, tratamento, retirada do intestino, nada dava certo no jogo. Nada. Cirurgia não acontece, não vai dar, vai ter problema. Fazer quimioterapia, não vai dar. Não sei que não vai dar. Eu disse, meu Deus do céu, mas o que está acontecendo? Será que é porque é o meu pai? Eu não estou conseguindo fazer a leitura? Né? Era uma das primeiras coisas que eu me questionava. Entendeu? Eu disse, eu vou ter que pedir para alguém fazer uma leitura para mim aí. Chegou num determinado ponto que caiu o recado. Disse, não vai dar tempo de fazer nada. Sabe? Não vai dar. Então, como trabalhar com isso? Né? Eu disse, bom, eu vou ter que trabalhar, vou ter que ofertar, eu tenho que entregar o que for melhor. Esse é meu papel agora, sabe? Então, isso foi uma situação que eu vivi no jogo e vivi na pele, entenderam? E o questionamento que eu fazia para mim era esse, o recado que vinha para mim era esse. Faz o que tem que ser necessário. Fica, cuida, trabalha, dá força, tira dor, entendeu? Então, o que que acontecia? Era acupuntura e mochoterapia 2 vezes por semana, né? Porque eu pensava isso, eu tenho que trazer conforto.
né? Eu tô vendo que não vai evoluir. Eu tô vendo que a nossa história vai se terminar daqui a um tempo muito breve, muito próximo. Então eu tenho que dar um conforto, eu tenho que dar colo, eu tenho que dar atenção, eu tenho que estar junto, eu tenho que dar força, né? E foi o que acabou acontecendo, né? 15 dias depois do diagnóstico que a gente teve, ele fez a partida dele, foi algo sem sofrimento algum, né? Foi uma vela apagando a chama, assim, mas foi um aprendizado extremo que eu acabei passando, né? Mas isso a gente acaba percebendo durante as nossas leituras com as outras pessoas também. Bom, o que eu tenho que cuidar na saúde? Entendeu? Como eu tenho que trazer? Então, o recado, a leitura, eu sempre tento ver até que ponto que eu posso ir. Entendeu? A pessoa está tranquila, a pessoa ela está entendendo o recado, a pessoa ela está fazendo sentido aquilo ali que eu estou indo com ela, vamos indo mais um pouco, entendeu? Vamos indo. Mas eu sempre penso e cuido o seguinte, eu não vou omitir. O que o jogo está trazendo para mim, eu falo com o meu consulente. Olha só, tu já foi investigar isso? Tu já foi dar uma olhada naquele ponto lá? Entendeu? Eu sempre trago algo onde ele vai ter que investigar, ele vai ter que procurar ajuda médica. E o que é interessante, as pessoas às vezes nos questionam isso, mas agora com o livro da saúde, ou então eu estudando mais sobre a saúde, eu vou dar diagnóstico no meu atendimento. Não. Diagnóstico é competência do profissional médico. Não substitui. Não substitui um exame médico, não substitui um acompanhamento médico, mas o jogo ele é muito claro pra gente, e o jogo mostra, vai fazer exame, vai procurar um cardiologista, vai buscar um reumato, entendeu? Então, isso sim, esse é o nosso compromisso, pegar o consulente e dizer assim, olha só, tem que buscar esse profissional. Tem que buscar, vai fazer terapia com psiquiatra, com psicólogo, vai trabalhar a cabeça, vai trabalhar as emoções, entendeu? Então... Só interrompendo rapidinho, Denis, que eu acho isso importante, da mesma forma do consulente, como você falou da questão do seu pai, o quanto essas ferramentas que a gente traz para o nosso trabalho, ela é importante para a gente. Porque a gente também tem que trabalhar, né, a nossa autoidentidade, se controlar, as nossas emoções, né? Eu acho que tem que estar alinhada, porque para a gente passar isso, olha o exemplo seu, né? Você conseguiu peneirar essa dor e ter um olhar ali muito amplo, né, da situação, assim, com muito amor, mas com muita razão também, né? Mas é fundamental todo esse cuidado, sabe? É fundamental mesmo. E por mais que as pessoas não me perguntem na hora do jogo sobre saúde, eu leio a saúde dela. Eu olho a saúde dela. Eu abro uma mesa real sempre, nos meus atendimentos, vou falando. Aí eu chego lá na saúde e disse, olha só, a tua saúde está assim, ela está pedindo um cuidado nisso, sabe? Potencializa mais isso que tu faz porque está dando certo. Vai dar uma atenção para a tua saúde emocional e mental, tá? Muita, porque o que a gente acaba percebendo nos dias de hoje é uma alteração muito grande da saúde emocional das pessoas, né? Então, eu acabo pontuando, mesmo a pessoa chegando para mim na hora do atendimento e dizendo, eu não quero saber se alguém vai ficar doente, se alguém vai morrer, se alguém vai partir, o que vai acontecer. Mas chega no momento da saúde da pessoa, eu falo para ela, entendeu? Eu trago, né? Eu abro o jogo para ela e converso com ela sobre saúde, com certeza. Boa. E essa questão do livro com a Tânia, fico pensando também, né? Acho que você até falou um pouquinho. Claro que cada um tem um pensamento diferente, né? Assim, o significado das cartas. Eu vejo aqui pelos nossos amigos, né?
que a gente tem em Sim. comum, enfim. Então, cada um tem uma coisa. E o bom, primeiro, tem o respeito, que é primícia, né, nisso. Mas e aí, quando, tipo, você não concorda, eu não concordo? Como que eu faço para colocar num livro, né? Tu sabe que assim, ó, esse foi um dos primeiros questionamentos que eu fiz para Tânia no momento que a gente começou a colocar nas cartas, a gente começou a colocar no livro o significado das cartas relacionadas à saúde, né? Então tem um capítulo do livro que a gente fala, o que o cavaleiro representa na saúde, o que a cegonha representa, o que a casa, né? As 36 cartas, elas estão simbolizadas no livro, bem pontual, bem específico para a saúde, né? Aí o que aconteceu? A Tânia começou a escrever, a Tânia começou agora a Tânia chegou, ó, bem no momento que a gente estava falando dela. Então, o que aconteceu? A Tânia escreveu toda a percepção dela, o simbolismo que ela tem em cada uma das 36 cartas relacionadas à saúde e me mandou. Quando eu olhei aquilo ali, eu disse, Tânia, tem algumas coisas que eu vejo um pouco diferente, sabe? Tem algumas situações que eu não tenho esse mesmo olhar, essa mesma percepção, sabe? Eu disse, então vamos fazer o seguinte, coloca a tua percepção, entendeu? No livro. Ela disse, não, vamos fazer uma coisa diferente. Vamos trazer o significado da Tânia Durão para cada uma das cartas e o significado do Denis. Entendeu? Então, o que acontece? Quando a gente chega no capítulo do significado das cartas, vai ter pela visão da Tânia Durão e vai ter pela visão do Denis Mapelli. Entendeu? E o que eu achei fantástico nisso, Renata, é o seguinte. Tem simbolismos, tem significados que fazem sentido para mim e que ele tem resultado no meu jogo, que podem ser um pouco diferentes dos significados que tu vai ter durante a tua leitura. E que vai fazer significado e que vai fazer, que vai fazer sentido para ti durante a leitura. Então tem muita gente, como a Tânia colocou aí agora, tem muita gente hoje que está dando feedback para a gente. Olha só, Denis, eu acho que lá na carta da casa faz sentido o que a Tânia escreveu, mas lá na carta da cobra faz sentido o que tu escreveu, né? E eu sempre digo, usa. Tem, entendeu? Então, é sempre esse cuidado que a gente tem que ter, né? Isso é uma coisa que eu pondero demais, que às vezes acontece em grupos de WhatsApp, de Facebook, né? A leitura que a pessoa fez, ela está trazendo o significado dela. Ela está trazendo o simbolismo. Que falam que a mão do cartomante, a gente falou isso num curso que eu tive ontem com a Nice, é soberana, né? Então, cada um tem a sua intenção e se eu falei aquilo, que tem algum sentido, né? E se você falou também, a gente consegue esmiuçar melhor, né? Consegue. Então, essa visão que a gente acaba tendo, eu acho fantástica no livro, porque é como assim, a Renata pegou o livro na mão, ela vai ler o livro e vai dizer, isso aqui faz significado, faz sentido para mim, eu pego eu pego para mim. Se isso não faz sentido para mim, eu passo, entendeu? Eu passo, eu vou achar uma coerência para eu fazer a leitura. Porque um dos maiores, não é erro, mas um dos maiores entraves que acontecem durante uma leitura é quando a pessoa não tem segurança no simbolismo da carta. Ela não acredita no símbolo daquela carta ali. Entendeu? Então, por exemplo, peguei aqui no meu baralho. Olha, eu tinha pensado nele, tá? E veio ele. Se eu pego no meu baralho o cavaleiro, tá? O cavaleiro aqui,
para mim ele significa tem alguma alteração no aparelho locomotor dessa pessoa. Dá uma olhada na perna, dá uma olhada em articulação, vai dar uma olhada da cintura para baixo, que tem alguma coisa aí que não está fluindo muito bem, tá? Daqui a pouco, para a Renata, vai ter um outro significado na saúde. Olha, quando eu olho o cavaleiro na saúde, eu acho que tem alguma outra coisa que não significa isso. Tranquilo, vai fazer sentido para ti, né, durante a tua leitura. Mas o objetivo maior que a gente teve com o livro foi para trazer foi instigar as pessoas que trabalham com cartas ciganas, que são cartomantes ou que são apaixonados e só querem ler, né? Foi instigar a pessoa a ampliar a percepção, ampliar o olhar dela no simbolismo da carta, né? Foi isso. E foi aquela coisa, né, Renata? É tirar do cartomante aquela visão de que o cartomante só vai ver problema de relacionamento, casamento, fofoca, magia, feitiçaria, jogar o trabalho para cima de mim. Não. Eu acho que cada vez mais nós estamos fazendo um trabalho diferenciado na cartomancia, mostrando todo o potencial que o oráculo, que é as cartas ciganas, tem. Entendeu? Cada vez mais a gente está se aprofundando mais. Dentro do livro, tem o método da saúde, que eu desenvolvi ele, eu escrevi ele. Tem o método dos chakras, que a Marcita Aires nos presenteou com muito amor, que ela mostra como eu faço uma leitura dos chakras da pessoa relacionado à saúde energética dela, a todas as alterações de chakra, sabe? Então a gente para de olhar a saúde mecanicista, a gente já parte para um outro nível, que é a saúde energética. A gente já conversa também sobre a saúde mental e emocional. A gente vai lá para os chakras. Por que um realinhamento ou um desalinhamento do chakra cardíaco pode trazer para mim? Entendeu? Por que aquelas confusões mentais estão muito relacionadas com os meus dois chakras mais superiores? Entendeu? Então, instiga, provoca o cartomante a se atirar um pouco mais nisso, né? A buscar mais. E ao mesmo tempo eu percebo, assim, até com um livro, vocês falando sobre o corpo, a Tânia também, tira um pouco o medo. Vamos supor, eu tenho um pavor enorme e eu sei que é uma coisa que eu tenho que enfrentar, é um dentista. Eu tenho, desde pequena. É uma coisa assim que eu entro em pânico, né? E aí eu senti mais leve quando eu vi. Eu falei assim, poxa, vou dar uma procuradinha pra saber, né? Para entender o porquê desse meu medo. Sim. Entendeu? Por que eu não quero, ou por que eu evito, né? Por que eu evito de trabalhar, de curar, de ir, ou sei lá, de buscar, né, um tratamento disso. E é interessante que a saúde energética, né, ou a metafísica da saúde, tem até um livro fantástico. Me diz onde dói que eu te direis o que é. Eu não me lembro assim exato o nome do livro. Se alguém tiver conosco aqui lembra, me diz onde dói que eu te direi o que és. É um livro que ele já abre muito a nossa percepção, porque é tipo assim, ó, por que eu tenho tanto problema nesse determinado ponto do meu organismo? Por que eu tenho isso? Né? Sabe, porque isso é crônico, é da família. Para só um pouquinho. Vamos investigar mais isso, entendeu? Vamos investigar mais. Vamos ver o que está acontecendo. Vamos tentar encontrar o ponto que está desarmonizado, entendeu? Para fazer essa correção. Né? Então, mas por que eu sempre tenho uma alteração? Por que eu tenho muito cálculo renal? Por que eu tenho tanta enxaqueca? Por que meu ciclo menstrual ele é trágico? Sabe? Então, é tão bonito ver
É tão precioso ver quando a pessoa ela começa a buscar mais isso, um entendimento maior. E Renata, é tão fascinante ver o momento que a pessoa começa a descobrir até mesmo mais o corpo dela. Né? Tem pessoas que pegam o livro, e se eu não me engano, até quando a gente estava escrevendo sobre anatomia e fisiologia, a Tânia um dia ela mandou um áudio, ela disse, Denis, eu já tenho tal idade e agora que eu comecei a me questionar sobre isso no meu corpo. Entendeu? Então, como nós somos, não é despreparados, mas a gente ainda é um pouco pobre de conhecimento de saúde, né? E de corpo, entendeu? De entender o nosso corpo, saber por que eu tenho isso, por que eu me desregulo lá em determinada situação, por que eu sofro tanto no verão, por que eu padeço no inverno, né? Por que quando meus hormônios dão uma jogada, por que o meu corpo mostra essa situação. Então o livro, a gente também cuidou um pouquinho sobre isso. Vamos trazer uma parte anatômica, fisiológica, para a pessoa começar a se conhecer, né? Boa. Eu sei que foi uma viagem, foi uma loucura. Era aquela coisa de acordar 3 horas da manhã, vinha uma coisa na cabeça, só tem que colocar no papel, eu tenho que escrever, eu tenho que fazer um link disso, entendeu? Então, essa conexão a gente buscou sempre no livro de uma forma muito legal. Tem uma coisa, eu até não sei como é que a Tânia ainda não gritou aí, tá? Porque ela sempre diz isso, fala sobre isso. Eu estava jogando durante meus atendimentos e vinha muito uma coisa assim, para onde eu oriento o meu consulente para buscar terapia, para buscar um acompanhamento. E o que acontece? Eu me questionando sempre, eu disse, bom, eu acho que quem cuida do corpo humano, quem cuida da nossa saúde, quem cuida do ser, não é só o profissional médico. Nós temos o terapeuta floral, nós temos o fisioterapeuta, nós temos o homeopata, nós temos o acupunturista, nós temos o quiroprata. A gente tem N, né, profissionais que estão aqui para cuidar da gente, né, para nos dar atenção. Então, o que eu acabei fazendo? Denis, o pessoal tá falando que pode ser que caia a live. Será que a gente pode voltar, se cair, e a gente termina ou não? Eu não sei. Eu entendo de live, assim, ó, zero. Eu fico com vocês até... Assim, só se cair, a gente volta. Vamos falar pra galera que a gente volta, e aí a gente... Pode? sei lá, dar uma amenizada no tempo, pra gente encerrar legal, porque o assunto tá super bacana. E Pode. aí, espero que tenha mais live aí com vocês. E com a Tânia. Vamos continuar. Tá. Tu só me dá os passos aí, tá? Se cair o negócio, a gente sai, a gente volta. Não sei como é que funciona, mas o povo tá dizendo que então, volta. A galera já sabe, viu, pessoal? Se encerrar, eu volto de novo e a gente volta. Tá. Boa. Então, o que acontece, meu bem, é o seguinte. Isso eu trago no livro, né, também, que são, não chega a ser dicas, mas tipo assim, ó, os profissionais e as terapias que o baralho cigano me mostra como encaminhamento para o meu consulente. Sim. Então, tem cartas específicas que me dizem o seguinte, tá na hora do teu consulente buscar um fisioterapeuta. Tá na hora... grita. Então, tá na hora do teu consulente ir buscar um homeopata. Quem sabe o tratamento convencional, alopático, medicamentoso, não é isso que ele está precisando agora. Ele está precisando de um tratamento energético. Está na hora de ele buscar um centro espírita, porque a intervenção que ele está precisando nesse momento é dos nossos médicos superiores. É da mão da espiritualidade agindo
no corpo, no físico, no mental, no espiritual. Então, tem cartas que trazem isso. Tem cartas que trazem essa resposta, a resposta do tratamento. Quem ela deve buscar? Bom, é a cobra? Pum, é médico. É médico. Tu não pode correr para um outro lado, tu tá precisando de um profissional médico nesse momento. Certo? Então, tem cartas que trazem. Quando vem a estrela é sábia, né? Tu tem que buscar a espiritualidade. Vai buscar a espiritualidade, vai te tratar dentro da tua igreja evangélica, no teu padre com água benta, no teu centro espírita com os médiuns, vai na Umbanda com os teus mentores, mas busca aquilo que energética e espiritualmente faz sentido para ti. A Cíntia colocou a foice, eu pensei também, a foice é o que para você? Para mim, a foice, ela está sempre relacionada com alguma intervenção mecânica que vai acontecer no corpo. Então, pode estar relacionado muito a cirurgias, procedimentos, entendeu? Vai ter uma intervenção no corpo da pessoa, que pode ser, se vier a foice e a estrela, uma cirurgia por médiums, uma cirurgia pelo espaço, alguma intervenção espiritual que vai acontecer, tá? Mas claro, Renata, que tem aquilo, tem pessoas que olham a foice na saúde e veem o corte da doença, sabe? Que vem o corte da doença. Abriu a foice para mim no jogo, tem algum corte, tem alguma coisa que tem que ser feita, tem que tirar alguma coisa que está trazendo a desarmonia da saúde dessa pessoa aí. Boa. Uma coisa interessante, aproveitando até a Tânia tá aqui, que eu achei legal, eu não lembro qual era a pergunta que eu vi na live, mas que assim, a Tânia colocou que o caixão para ela, e eu também vejo isso, e foi interessante que eu fiz uma leitura sobre isso, era como se fosse um ciclo menstrual. E você vê a lua, se eu não me engano é isso. Aí eu queria ver se a Tânia fala disso, porque eu também vejo o caixão como me identifiquei, né, nessa fala aí com a Tânia. E aí lembrou daquilo que você falou. Isso. É uma carta de exemplo que a gente tem nessa questão que antes a gente falou dos dois olhares, né? A Tânia, hormônio para ela tá no caixão. Eu digo, meu Deus do céu, mas eu vejo tanto hormônio na lua. A lua para mim é que me traz toda essa alteração hormonal. São os ciclos hormonais. Com a mudança da lua, nós sofremos interferência sim, né? As marés sofrem interferência também. Então, para mim, hormônio tá grudado lá na lua. Né? Quando tem alguma alteração hormonal, tá lá na lua. Deu uma confusão, porque assim, é fases também, né? Aí dá uma... Aí se saem os dois, o negócio tá bombando. E tem uma coisa, foi legal essa tua pergunta que tu fez. E se saem os dois? Entendeu? Eu sigo quem? Eu sigo o Denis ou sigo Tânia? Eu sempre digo para as pessoas que vêm estudar comigo, sabe, que me perguntam, às vezes, algumas dúvidas que tem, segue aquilo que está fazendo sentido para ti. Renata, se saiu para ti o caixão e saiu a lua, o caixão é que está dizendo que é hormônio, ponto. E é ciclo menstrual, por exemplo, ponto. Se é para ti isso, tá resolvido isso. Uhum. Tá? Entendeu? Não mistura, sabe? Não traz. Mas será que não é hormônio lá na lua também, porque o Denis simboliza isso? Sei lá, ou utiliza isso no simbolismo dele. Pessoal, vai acabar, eu volto rapidinho, tá?